Olá, eu sou o Leandro Holanda e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre museus online. Bom, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer alguns portais, né? Então hoje vários museus disponibilizam algum tipo de visitação ao acervo de maneira online, seja pelo site, seja por outras plataformas. Uma bastante interessante que a gente vai ver nesse vídeo é o Google Arts and Culture, que é uma plataforma do Google que concentra em diversos museus e você pode ver exposições, obras, conhecer artistas e até algumas experiências imersivas que vão usar realidade virtual e a gente precisa daqueles óculos, né, para acoplar o celular para poder participar dessas atividades mais imersivas. Bom, antes da gente começar, esse é um vídeo que a gente vai ver um recurso, mas a gente também vai falar de estratégias, porque um dos maiores problemas de levar esse tipo de atividade para a sala de aula é que às vezes pode ficar alguma coisa muito solta, né? Então, os estudantes eles vão ter acesso a um site e aí tem uma navegação muito livre que pode não levar a um aprendizado. Então, existem maneiras para a gente direcionar essa visita virtual. Assim como quando a gente faz também uma visita presencial, existe um roteiro de visitação onde o estudante vai ter que coletar informações, a gente também pode usar essa estratégia nas visitas virtuais. Bom, antes da gente entrar nessa esfera, eu vou mostrar um pouco dos recursos aqui do Google Arts and Culture. Então, o primeiro que a gente tem aqui é um menu que fica oculto no lado esquerdo. Então, você pode explorar as principais exposições, os principais museus que estão disponibilizando o acervo aqui. Você pode ver o que tem por perto. Então, ele vai abrir um mapa também e você pode ver onde é que estão os museus próximos e se eles têm acervo disponível nessa plataforma. Você pode também ter um perfil aqui, salvar as galerias que você mais gosta, enfim, as obras que você mais gosta. Você pode ir em coleções e aí você vai acessar direto o acervo de diversos museus. Então, ó, tem o Museu do Van Gogh, por exemplo, em Amsterdã, o Met de Nova York e vários outros, inclusive brasileiros, você vai encontrar aqui também. Então, aqui você vai navegar por museu, nessa aba de coleções. Em temas, ele pode falar de artistas ou de cores ou de outros temas e reunir diversas obras que estão inclusive em diversos museus. É como se fosse uma exposição virtual, mas ela é montada pela própria plataforma. Uma coisa que é legal é que muitas das exposições vão estar em inglês, mas aí você consegue também traduzir aqui ó, com o Google. Então você consegue acessar uma versão traduzida da exposição para poder explorar. Então, ó, por exemplo, esse tema ele está sendo abordado aqui por esses museus. Então, na verdade, não é só um, mas um conjunto. Tá? Então, são várias coleções que foram utilizadas para começar essa exposição. Então, é bem interessante, ó, você tem uma navegação bem limpa e aí você tem vários itens aqui, vários compilados dentro dessa mesma exposição, né? Então isso a gente vê em temas. Em experimentos, a gente tem algumas possibilidades mais interativas, que você pode usar o VR, né, por exemplo, óculos de realidade virtual, né, ou mesmo interagir. Então, eles são mais experimentos, né? Cada um deles vai ter uma interatividade diferente. Então, por exemplo, esse você consegue visitar o Palácio de Versalhes usando o VR, né? Então, é bastante interessante aí a quantidade de experiências que estão disponíveis nessa plataforma, tá? Bom, voltando ao que a gente tinha comentado no começo do vídeo, vamos falar um pouco de estratégias, né? Para além dos museus, acho que é importante a gente discutir um pouco quais estratégias a gente pode empregar para usar esse tipo de recurso. Então, uma das coisas que a gente tem visto bastante é criar um roteiro de visita. Isso é muito parecido com o que se faz presencialmente, né? Então, eu crio um roteiro para uma visita em um museu, então eu escolho algum museu específico, algum artista específico e coloco ali algumas obras que são obrigatórias, outras opcionais e deixo ali um espaço onde o aluno vai registrar e vai compartilhar esse registro. Então essa é uma das formas. Uma segunda forma é também promover uma exploração mais livre, mas pedir para que o estudante faça registro de algumas obras e que depois ele compartilhe isso com o grupo, que ele busque inclusive mais informações
além das que estão disponíveis aí na plataforma. Bom, uma terceira dica é buscar materiais que estão disponíveis de exposições que podem ser explorados também pelo estudante para a criação de alguma facilitação gráfica ou de alguma sistematização dessa visita, ou mesmo de preparo. Então ele pode assistir algum vídeo antes, ler algum texto antes e depois buscar algumas informações que estavam contidas nesse vídeo ou nesse texto no museu. Então aqui, por exemplo, uma experiência que está disponível são os materiais da exposição do Egito, organizada pelo CCB. Então eles têm tanto um livro, né, um e-book, que conta um pouco da curadoria e das obras que estão ali colocadas. Tem inclusive um material para alunos, tem um material educativo que pode ser usado com estudantes, aqui provavelmente os mais novos, mas ele traz alguns textos curtos que você também pode usar para criar algum tipo de material que vai ajudar nessa exploração. E aqui, inclusive, tem um vídeo com o responsável pela curadoria dessa exposição. Então, tem bastante material que pode agregar essa visita virtual ao museu. E uma quarta opção, que eu acho que é bastante interessante, é você também buscar museus que oferecem a possibilidade de conversar com pessoas que trabalham ali. Então, essa é uma plataforma que chama Skype na sala de aula, Skype in the Classroom. E aqui ele tem uma parte, um projeto que se chama Virtual Field Trips. Então, são viagens de campo virtuais. E aí alguns museus oferecem essas visitas, e aí aqui não é apenas eu navegar por um site como a gente viu, né? Na verdade, é uma pessoa mesmo que vai fazer esse processo de explicar, de conversar com os estudantes. Então, para isso, você tem que requisitar uma sessão, para você se organizar um pouco antes. Às vezes, esses museus não têm agenda tão facilmente, então você precisa marcar com 1, 2 ou 3 semanas de antecedência. Mas aí você clica e você pode requisitar sessões. E aí vão ter materiais, inclusive, para você se preparar para essa visita. Tá vendo? Então, tem muitos museus aqui que oferecem essas visitas. E aí você pode se preparar, organizar e fazer uma conversa via Skype com os seus estudantes. E aí, se tiver algum recurso online, você pode complementar essa visita usando o site para poder navegar pela exposição ou, enfim, pelo acervo do museu. Então, aqui acho que é um recurso bem interessante que consegue trazer uma atividade onde os alunos vão estar bem inseridos, né? Eles podem visitar o museu antes e cada um deles elabora uma pergunta e aí eles podem conversar com a pessoa depois. Então, tem várias formas de integrar esse processo. E uma última dica que eu acho que também é bem interessante é trabalhar com a gamificação dessas experiências, né? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem dentro do Narts, você pode escolher aqui o artista. Então você pode fazer um roteiro, mas ao invés dele ficar só registrando informações, você pode fazer algumas brincadeiras, né? Então você vem antes, por exemplo, eu vou escolher aqui o Rembrandt, e aí eu vou escolher algumas obras e vou dar algumas pistas, né? Então eu pego algumas obras, dou algumas pistas e posso pedir para ele descobrir onde é que está essa obra, em que museu que está. É muito interessante porque aqui quando você vem na obra, então ele te diz o nome da obra, da onde ela está, em que museu que ela está. Então, você pode colocar algumas pistas e o estudante vai ter que investigar. E aí depois ele vai investigar uma quantidade de obras e depois vai escrever um texto sobre essa investigação, ou vai compartilhar uma das obras e a história dessa obra. Então, ele pode, inclusive, complementar isso buscando mais informações, então fazendo uma pesquisa para complementar as informações, que como aqui é uma curadoria, geralmente são textos bastante curtos, então é uma outra forma de melhorar essa exploração, né? O que é importante, acho, pensar é que essa é uma ferramenta, então só o fato de falar vamos ali visitar alguma coisa pode não causar o engajamento que a gente quer e levar ao aprendizado que a gente espera. Então é importante que exista alguma problematização do uso desse recurso. E isso pode ser, como a gente falou, né, por várias estratégias. Então a gente falou da possibilidade de usar um roteiro de exploração, de fazer uma viagem que você pode se conectar com uma outra pessoa, de usar o VR, de buscar curiosidades, de gamificar o processo. Então, o mais importante é isso, pensar em como é que eu vou criar uma estratégia para engajar meus estudantes nessa visita, né?
E evitar, lógico, também coisas muito extensas, né? Experiências muito extensas, do tipo, liste todas as obras, né? Ou pegue informações de todas as obras, a gente sabe que os estudantes não vão conseguir fazer isso, né? Então é muito importante ter essa coerência no que você vai propor. É um recurso muito interessante e você vai encontrar muita informação de obras, de curadoria e mesmo dos materiais, né, que podem ajudar no trabalho com os estudantes. Então, por exemplo, daquela exposição do Egito, a gente encontrou um link para um curso de Harvard, um curso livre, de 8 semanas. É lógico que a gente não vai colocar os estudantes para fazer esse curso, mas é uma sugestão, se alguém quiser aprofundar, ou mesmo para os professores que querem conhecer mais. Então é muito legal você conhecer bem os materiais e pensar na estratégia que você quer explorar com os estudantes. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Um abraço e até mais.